Olá, se você chegou a esse vídeo, eu quero declarar sobre a sua vida que você é mais que vencedor. E eu quero dizer para você o seguinte: assista esse vídeo até o final, com certeza ele vai te ajudar, te auxiliar em alguma área da sua vida, te beneficiar, né? Hoje nós vamos gravar um vídeo curto de 10 a 15 minutos e nós vamos estar falando aqui sobre por que não conquistamos algumas coisas na vida. Por que desejamos, ansiamos certas coisas na vida e não conquistamos, né? Muitas pessoas desejam ser bem-sucedida na área familiar, ser bem-sucedida na área profissional, financeira e tantas outras áreas da vida e não conquista, simplesmente às vezes tenta vários caminhos e não conquista. Então vamos estar falando sobre isso. E para a gente falar sobre isso, nós vamos falar sobre uma coisa chamada conhecimento, sabedoria, né? O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento aplicado. Para a gente conquistar, para chegarmos a um determinado nível de conquista, seja pessoal, seja profissional, seja financeira, seja em qualquer âmbito das nossas vidas, em qualquer área das nossas vidas, nós temos que entender que é preciso adquirir primeiro conhecimento. É preciso ter o que nós chamamos de sabedoria, né? E o que é sabedoria? Você me pergunta assim, o que é sabedoria? Alex, o que é sabedoria? Vou resumir para você, porque é bem complexa essa palavra sabedoria, então eu vou resumir para você que está assistindo aí. Sabedoria é o conhecimento aplicado. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento aplicado. Nós adquirimos o conhecimento e aplicamos ele. Só que a questão é como adquirir conhecimento, como aplicar o conhecimento, quando aplicar o conhecimento, né? Tem essas três questões. Então você quer ser bem-sucedido em alguma área da sua vida, eu quero desafiar você a ficar até o final desse vídeo. Beleza? Eu quero ler para você uma passagem bíblica, né? Eu gosto muito de usar a Bíblia porque é um manual de vida. Eu quero ler para você uma passagem bíblica, independente da sua religião, independente do seu credo religioso. Eu quero ler para você essa passagem que está em 1 Reis, né? Capítulo 3, versículo 9. Versículo 9, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, beleza? Diz o seguinte: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão, versículo 10, tá? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Versículo 11 agora. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu e lhe darei coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Beleza? Vamos dar uma parada aí. Nós lemos até o versículo aqui 13, né? Falei que era 9, 11, lemos até o versículo 13. Qual é o contexto desse texto que nós lemos aqui? Olha, para a gente entender o seguinte, nós estamos falando do rei Salomão. Quem que foi o rei Salomão? O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, o terceiro rei que reinou em Israel. Salomão era filho de Davi, um rei muito conhecido em Israel, né? Salomão era filho de Davi e Salomão foi o seu sucessor, foi o terceiro rei que assumiu o reinado de Israel. Salomão reinou em média de 40 anos, né? 40 anos Salomão reinou. E o reino de Salomão foi um reino de paz, um reino de conquistas, um reino onde ele fez grandes feitos, grandes feitos. Se você vê o contexto teológico, o contexto histórico, você vai ver que Salomão foi um homem que realizou grandes feitos. E no mais, Salomão é considerado um dos homens mais sábios de toda a Bíblia. E também um dos homens que mais acumulou riqueza no seu tempo e até nos tempos de hoje. Um homem de riqueza que conquistou grandes coisas na sua vida. Aí você se pergunta assim, o que eu tenho a ver
com esse homem? O que eu tenho a ver com o rei Salomão? Olha, amado, eu quero dizer o seguinte para você, né? Você que aí nos assiste. Qual que foi o princípio das conquistas de Salomão? Qual que foi o princípio que fez com que Salomão fosse alguém bem-sucedido? Né? Tem até alguns livros que falam Salomão, o rei mais rico da história, o rei mais rico do mundo, o rei mais rico da humanidade. Não só em riqueza, mas em sabedoria, em grandes feitos. Qual que é o segredo desse homem? Porque nós temos que aprender com quem já fez, com quem faz coisas, já fez coisas grandes, né? Então, hoje eu estou trazendo aqui o exemplo de Salomão. Olha, a primeira coisa que a gente vê na vida de Salomão, que quando Salomão ele vai assumir o reinado, Salomão tem uma conversa com Deus, né? Salomão tem um sonho. Se você ler o contexto, se você ler os versículos anteriores, né, a este que eu li aqui, do capítulo 3, você vai ver que Salomão ele tem um sonho. Nesse sonho, Deus fala com Salomão assim: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Poxa, imagina Deus falando para você, ou Deus falando para mim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Talvez você já está imaginando aí: eu vou pedir minha casa, eu vou pedir uma estabilidade financeira, eu vou pedir a cura de um familiar, eu vou pedir a cura para mim, eu vou pedir N coisas. Talvez você imagine um monte de coisa para pedir. Né? Pede o que você quiser. Imagina alguém chegar para você, Deus ou alguém chegar para você e falar assim: pede o que você quiser que você vai ter. O que você pediria? Talvez você pediria N coisas. Salomão tinha várias coisas para pedir ali. Mas Salomão ele faz algo diferente. Ele pede o quê? Ele pede sabedoria. Ele pede saber, ter conhecimento e saber aplicar o conhecimento. Olha, eu não passo de uma criança, eu não passo de um jovem, eu não sei lidar com o povo que eu vou reinar. Então eu quero discernimento para mim poder aconselhar o povo. Eu quero discernimento para mim poder julgar o povo. Eu quero discernimento, ou seja, eu quero ter conhecimento e saber aplicar esse conhecimento na hora certa. Salomão faz esse simples pedido: olha, eu quero conhecimento. Aí vocês perguntam: mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com conquista? O que isso tem a ver com a minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida espiritual, minha vida particular de uma certa maneira, ou familiar? O que isso tem a ver com a minha vida? Olha, eu quero dizer o seguinte, que às vezes nós não conseguimos aquilo que desejamos porque estamos fazendo o questionamento ou estamos fazendo o pedido errado. Às vezes você não recebe algo de Deus, ou recebe algo da vida, ou recebe algo que você deseja porque você está pedindo errado, está com foco errado. Sabe por quê? Nós estamos numa geração, eu quero dizer o seguinte, nós estamos numa geração que eu chamo a geração fast food, né? O que é a geração fast food? É a geração do querer tudo rápido, é a geração do querer tudo para ontem. Então, quando nós pensamos assim, olha, eu quero alcançar felicidade no meu casamento, eu quero ter um casamento consolidado, eu quero da noite para o dia. Às vezes, olha, eu quero me prosperar na área financeira, eu quero uma promoção no meu trabalho, eu quero que os meus negócios eles deslanchem, eu quero vencer. Às vezes nós desejamos e queremos da noite para o dia. É o fast food, olha, eu quero isso, mas eu quero para ontem. Pá! E às vezes nós não queremos passar por um processo de crescimento, por um processo de conhecimento, de eu adquirir conhecimento, eu pegar esse conhecimento, eu aplicar esse conhecimento e na aplicação desse conhecimento eu tirar frutos dele. Porque quando nós pedimos sabedoria, olha para você ver às vezes o pedido correto, olha, eu quero crescer na área profissional, eu quero crescer na minha vida familiar, eu quero crescer na questão no âmbito espiritual, eu quero crescer em diversas áreas da minha vida. Tá, eu quero crescer, eu quero conquistar, eu quero chegar lá, eu quero chegar no topo, vamos dizer assim. Mas o que nós fazemos para isso? Eu quero, é o desejo, a gente quer, nós queremos, é o desejo do querer, beleza. Só que, será que eu quero adquirir o conhecimento para me aplicar e chegar nesse sentido, chegar no ponto desejado da vida? É a mesma coisa numa viagem. Vamos supor que você vai sair do Rio, olha, eu quero sair do Rio e eu vou até São Paulo.
Primeira coisa que você tem que definir, você vai sair do Rio e vai para São Paulo. Primeira coisa que você tem que definir, você vai de carro, você vai de avião, qual que é o transporte que você vai usar? Você vai usar um jatinho? Você vai usar um helicóptero? Qual que é o transporte que você vai usar para sair do Rio e ir até São Paulo? Ah, eu vou usar o carro, eu vou sair do Rio de Janeiro de carro e vou até São Paulo. Então, peraí, onde você vai em São Paulo? Você tem que criar um trajeto. E esse trajeto Rio-São Paulo você vai demorar algumas horas. Você vai ter que colocar combustível no carro, você vai ter que colocar talvez um lanchinho ali dentro do carro, porque talvez tenha algum engarrafamento, algum acidente na estrada. Você tem que pensar em N possibilidades para você chegar até São Paulo de carro. Então você vai se preparar para a viagem, você vai conhecer o caminho que você deve passar para você chegar ao seu destino, e você vai entrar no carro, vai dirigir, ou outra pessoa vai dirigir para você, e você vai ao seu destino. Você não vai ser transladado, ou seja, sair do Rio e aparecer em São Paulo. Tem todo um processo. Assim, mal comparando, é na nossa vida. Nós temos um processo. Às vezes eu quero sair do ponto A, né? Do ponto que eu estou, e eu quero chegar no ponto B, no ponto C. Eu quero evoluir, eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer na questão relacionamento familiar, relacionamento conjugal, eu quero crescer. Só que eu quero dizer para você o seguinte, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. É algo que ele vai demandar um tempo. Agora, o que fazer para isso? Primeira coisa, pega a área que você deseja, que você almeja, entendeu? Ter esse crescimento, seja familiar, seja profissional, seja empresarial. Pega essa área e vê o seguinte, qual o conhecimento você precisa adquirir dentro dessa área. Vou pegar um exemplo da área empresarial. Você quer crescer como empresário. Qual que é o seu ramo de negócio? Vai estudar sobre o seu ramo de negócio, vai conhecer mais, vai entender mais, vai investir mais. Compre cursos, estude livros, vai tirar um tempo de investimento na sua área. É a questão do conhecimento. Depois que você tira esse tempo de investimento, de conhecimento, você vai o quê? Você vai para a parte, você está na parte teórica, parte de conhecimento. Aí você vai o quê? Você vai para a parte de aplicar esse conhecimento, né? De saber como aplicar. Aí você vai para a parte técnica. Olha, como que eu vou aplicar? Eu vou começar a fazer um estudo de casos. Eu vou entender empresas que estão no mesmo ramo que eu, que deram certo em determinadas coisas, o que eles fizeram. Eu vou fazer um estudo de caso, o que eles fizeram, como que eles aplicaram o conhecimento que eles adquiriram. Como que eles colocaram em prática, o que deu certo para eles, o que deu errado. Eu vou fazer um estudo de caso, eu vou ver o que dá certo, o que dá errado, para mim não cometer os mesmos erros. E aí sim, depois eu vou para a prática, eu vou colocar em prática, eu não vou ficar parado. Aí você pergunta para mim, isso dá em relacionamento, isso dá em casamento também? Dá. Dá, começa a entender mais sua esposa, seu esposo, começa a conhecer mais, leia livros sobre vida conjugal, invista de alguma maneira, vê o que dá certo, vê os gostos, e vai estudando, entendeu? A vida é assim, a gente vai crescendo como pessoas. Aí, o que eu coloquei aqui? É adquirir o conhecimento. Eu tenho que me conhecer, conhecer o ambiente que eu estou, conhecer a pessoa que eu estou lidando, conhecer o meu negócio. Eu preciso adquirir conhecimento. Esse conhecimento ele pode vir de maneira intelectual, ele pode vir de uma maneira de vivência, uma maneira teológica, N formas. Então eu preciso de investir em conhecer aquilo que eu quero investir. Seja vida pessoal, seja profissional, eu preciso conhecer. Depois que eu conheci, eu tenho que ver um estudo de caso. O que deu certo, o que não deu certo. Pessoas que fizeram a mesma coisa que eu. O que fizeram que deu certo, que não deu certo. E aí, depois disso, eu vou colocar em prática. Então, a gente tem a teoria, a gente tem a técnica e a gente tem a prática. Na vida é assim, ó. O que é a sabedoria? Sabedoria é você adquirir a teoria, que é o conhecimento bruto, a técnica, que é como você aplicar esse conhecimento, e a prática, porque você não pode ficar parado. Tem que ir para frente, tem que ir para cima. Então, grava isso. Teoria, técnica e prática. Teoria, técnica e prática. Quer vencer? Quer conquistar? Teoria, técnica e prática. Tem que andar junto. Aí a gente vê uma coisa. Deus,
até Deus, na própria Bíblia, na própria palavra dele, Deus ele proporciona isso para as pessoas. Se a gente pegar a história de José ali, José do Egito, olha, José ele governou sobre o Egito. José ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, que ele ia ser uma autoridade sobre a terra. Isso quando ele era bem jovem. Mas o que acontece na vida de José? Dos 17 para os 18 anos, os seus irmãos vendem ele como escravo, né? Para uma caravana ali, os irmãos jogam ele no poço, simula que ele morreu para os pais, e pega e depois tira ele ali daquele poço e vende ele. Estou resumindo, né, ao contexto. Vende ele como escravo. José ele vai parar no Egito. José ele morava, né, residia, nasceu em Harã, né, Harã. Ele nasceu ali e dali ele é levado para uma terra que ele nem sabia o idioma. José é vendido como escravo. José vai trabalhar na casa de Potifar. Ali na casa de Potifar, José começa como escravo ali. Ele começa a aprender a língua egípcia. E ele passa um tempo ali, dali acontece, né, uma série de coisas ali, de controvérsias na vida dele, eu estou resumindo. Ele vai para a prisão, ele fica alguns anos ali na prisão. Eu sei que do tempo que José é vendido como escravo até quando ele chega ao nível de ser governador, isso é uma média de 13 anos. 13 anos. José tinha 17 para 18 anos quando começa essa jornada na vida dele. E José só assume o governo do Egito, o faraó só dá a ele para assumir o governo do Egito quando ele já tinha 30 anos. Um dia ele está na prisão, outro dia ele se torna governador. Mas aí fala assim, foi da noite para o dia, ele se tornou governador da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Foram 13 anos sendo preparado. Deus permitiu que ele passasse todas essas coisas e onde ele se preparou, onde ele cresceu, aonde ele adquiriu conhecimento. Na casa de Potifar, ele começou a administrar a casa de Potifar mesmo como escravo. Depois ele vai para a prisão, acusado de assédio em relação à esposa de Potifar, né? Uma acusação que não tinha fundamento. Ele vai para a prisão, na prisão ali, ele com o conhecimento dele, ele se torna praticamente como se fosse um administrador ali do cárcere, ajudando o carcereiro ali, e ele cresce na questão administrativa. Então, José, durante 13 anos, ele vai adquirindo um conhecimento prático, ele vai praticando, ele vai conhecendo sobre administração, sobre como lidar com certas questões, e 13 anos de preparo até assumir o governo. Então, as coisas, eu quero dizer para você, não são da noite para o dia. Não são da noite para o dia. E nós temos que entender o seguinte, a gente tem que entender o que fazer, quando fazer e como fazer. Né? Quando a gente fala de sabedoria, tem que ser algo prático, é o conhecimento aplicado. Eu tenho que adquirir conhecimento, mas eu também tenho que saber aplicar esse conhecimento. A própria palavra de Deus fala em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher insensata, a mulher tola, com as próprias mãos ela destrói. Então, a sabedoria, o conhecimento aplicado, ele tem que ser algo na nossa vida constante. Eu tenho que estar sempre em fase de crescimento na minha vida, seja em qualquer área, independente do meu credo religioso, independente das minhas crenças, independente da minha formação. Por exemplo, o médico ele tem que estar sempre estudando. Por quê? Porque o cenário hoje no mundo mundial muda o tempo todo. Olha o que aconteceu aí. Nós tivemos aí, né, né, vamos dizer, essa coisa que aconteceu aí, do mundo inteiro parar, do povo dentro da área de medicina ficar meio perdido. Olha, o que nós vamos fazer, qual que é o procedimento. Então, sempre conhecendo, sempre mudando. Então, o cenário muda. Se o cenário muda, nós temos que crescer também dentro desse cenário. Então, eu quero dizer para você que não existe conquistas, não existe vitórias da noite para o dia. Você vê lá a história de alguém, fulano deu certo, fulano cresceu profissionalmente, fulano cresceu financeiramente, fulano cresceu espiritualmente, fulano alcançou o auge ali em determinada situação da vida.
Mas eu vou te dizer uma coisa, não foi da noite para o dia. Com certeza essa pessoa ela pagou um preço. Com certeza essa pessoa ela teve um tempo de investimento naquela área aonde ela hoje é destaque. Não foi da noite para o dia. Você pode olhar e falar assim, foi da noite para o dia. Não. Com certeza aquela pessoa ela teve um tempo de preparo, ela teve um tempo de aprendizado. Então eu quero dizer para você uma coisa, se você está passando luta, se você está passando dificuldade, se você está num momento difícil da sua vida, pegue esse momento e tome como um aprendizado. Se está tendo situações diversas na sua vida hoje, pegue esse momento e toma como algo de aprendizado. Cresça, entenda o que você está vivendo. Olha, isso não é para te destruir, é para você crescer. É uma palavra para você, uma palavra de ânimo, uma palavra que vem de Deus para você. É para você crescer. Se tem luta, se tem dificuldades, está com crise no casamento, com crise na sua vida financeira, com crise em qualquer área da sua vida, toma isso como tempo de crescimento, analisa o que deu errado, analisa o que você não fez, deixou de fazer, procrastinou, o que você fez que não deveria ter feito, analisa, dá tempo de corrigir, analisa e fala, não, peraí, eu vou lutar, eu vou investir para que isso seja transformado na minha vida, para que eu possa corrigir isso, para que eu pegue esse erro e eu tomo como um ponto de crescimento para mim. Para a gente finalizar, eu quero contar para você uma historinha. Tem uma história aí que diz que, certa vez, um cavalo cai no buraco. Um cavalo, tinha um buraco lá aberto, grande, buraco lá, vou finalizar com essa história. Tinha um buraco lá aberto, grande, o cavalo vai, tá caminhando, pá, caiu no buraco. Chega alguns homens ali perto do cavalo e fala, poxa, o cavalo caiu no buraco. Ah, esse cavalo vai morrer dentro desse buraco, tá no buraco, tá no fundo lá, vai morrer. Não tem jeito, não tem o que fazer com esse cavalo. Vamos fazer o seguinte, já que o cavalo vai morrer mesmo, vamos jogar terra, porque a gente não tem como tirar esse cavalo do buraco, não. O cavalo está lá no fundo do buraco, vai enterrar. Vamos jogar terra e resolve a situação. Enterra ele mesmo, porque vai morrer mesmo. A gente tenta amenizar o sofrimento. E aí aqueles homens pegaram uma pá, começaram a jogar terra dentro do buraco. Eles estão achando que estão enterrando o cavalo. Só que o cavalo, olha para você ver, o cavalo esperto, vamos dizer assim... À medida que eles jogavam terra, o cavalo colocava a pata em cima da terra que eles estavam jogando. Ele jogava terra, o cavalo colocava a pata. Ele jogava mais terra, o cavalo colocava a pata. Chegou um ponto que a terra estava debaixo da pata do cavalo e o cavalo já estava rente à terra. O cavalo já estava pronto para sair daquele buraco. Ele aproveitou aquela terra que aqueles homens estavam jogando dentro do buraco, ele estava subindo nela e eles estavam tentando enterrar ele, mas eles tentando enterrar ele conseguiu passar por cima daquela terra e sair do fundo do buraco. Eu quero dizer para você a mesma coisa na sua vida. Talvez você está no buraco, talvez você está lá no fundo do poço e estão jogando terra, e a vida está jogando terra, as coisas estão acontecendo tudo o contrário. Aproveita o que está acontecendo ao contrário, vai subindo em cima, você vai sair, passa por cima. Tenta superar. É difícil falar para superar? É difícil superar. Mas tem coisas que nós temos que superar. Então, vai lutando. Vai buscando conhecimento, vai tentando superar, vai tentando crescer nessa área. Não sei qual é a sua área de debilidade, mas às vezes procura ajuda. Eu não consigo, mas procura uma ajuda. Então, eu quero dizer para você, nada vem da noite para o dia. Não se faz riqueza da noite para o dia. Não se conquista coisas na vida da noite para o dia, tudo é um processo. Porque aquilo que vem fácil, vai embora fácil. Tudo que vem fácil, com facilidade, vai embora fácil. Mas aquilo que você constrói, aquilo que é construído, aquilo que vem com luta, aquilo que vem com um investimento, aquilo que se torna sólido, não tem como cair. Deus abençoando, não tem como cair. Então, fica essa palavra para você, né? Fica essa palavra para você. Quer conquistar? Foco. Foco em buscar conhecimento, sabedoria. Foco em entender o que fazer, quando fazer e como fazer.
o que fazer, quando fazer e como fazer. Fica essa dica aí. Eu quero declarar um resto de semana abençoado, semana que vai entrar na sua vida abençoada, que Deus te abençoe, independente da sua crença. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer mudar a sua vida, mas depende de você, depende da sua atitude, depende de você buscar. Então, levanta a cabeça, creia que tudo passa. Tudo passa. Momentos difíceis passam, momentos bons também passam, porque desafios vêm para crescermos. Então tudo passa, tudo passa. Assim como o dia de sol passa, assim como a chuva, a tempestade passa, tudo passa. Então esse momento está passando, eu não sei, passa. Creia, confie, levante, né? Levante, lute, busque conhecimento, busque sabedoria, busque crescer na área que você deseja. Então, um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado para você. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Amém? Fica na graça, na paz e até o próximo vídeo.